impactos ambientais. E aí a gente parou nesse tópico de efeito estufa. E aí eu falei que hoje falaria um pouquinho mais dele por causa da importância do tópico mesmo. Uma das coisas que eu já havia falado para vocês é que o efeito estufa, ele é um processo natural da Terra, né, e que permite o desenvolvimento da vida no planeta. Ele é essencial para nós, porém é invisível aos olhos. E nós vamos descobrir como ele funciona aqui e quais são as causas e consequências do efeito estufa. Então, começando a falar sobre as definições, o efeito estufa, ele é um processo que ocorre quando uma parte da radiação emitida pelo Sol, que nós percebemos como calor, chega à superfície da Terra e é absorvida por determinados gases que estão presentes na atmosfera, que são chamados gases do efeito estufa ou gases estufa. Como vocês podem ver aí nessa imagem representativa. E como consequência disso, parte do calor, ele é irradiado de volta para a superfície e não sendo liberado para o espaço. Então, a capacidade da atmosfera terrestre para poder captar e reciclar a energia emitida pela superfície do planeta é a característica do efeito estufa. A origem primária dessa radiação é o Sol, que continuamente emite para o espaço imensas quantidades de radiação em vários comprimentos de onda, como o da luz visível, também o comprimento do infravermelho e do ultravioleta. Cerca de 1/3 da radiação que atinge a Terra, proveniente do Sol, ela é refletida de volta para o espaço, assim que ela alcança a atmosfera. Porém, 2/3 eles penetram na atmosfera e chegam à superfície terrestre, tanto nos continentes quanto nos oceanos. Por isso, a superfície ela é aquecida. Se o efeito estufa não existisse, a Terra ela seria cerca de 30 graus mais fria do que ela é hoje. E provavelmente ainda poderia abrigar a vida, mas ela seria muito diferente do que a que nós conhecemos hoje. E o planeta ele seria um lugar bastante hostil para o desenvolvimento da vida. Porém, algumas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o emprego de fertilizantes, o desmatamento, o aumento da criação de gado, também o desperdício, por exemplo, eles ajudam a intensificar o efeito estufa, desestabilizando assim o equilíbrio energético no planeta. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Sim. Eu tô. Tá bom. É porque minha tela do celular, ela vai ficar apagando, né? Então, às vezes, eu demoro para ver se vocês mandam mensagem por aqui. Mas está acompanhando, tá bom. Bom, em relação aos gases do efeito estufa, nem todos os gases presentes na atmosfera, eles ajudam no efeito estufa. O nitrogênio e o oxigênio, que são largamente preponderantes, correspondendo, assim, respectivamente, a 78% e 21% do ar seco, eles praticamente não têm ação nesse mecanismo. E ele se deve à ação de outros gases com moléculas mais complexas. Os principais são o vapor de água e o gás carbônico. O metano e outros clorofluorcarbonetos, e também diversos outros, que estão presentes em pequenas quantidades, eles também contribuem para a produção do efeito estufa. Eles têm as propriedades de serem transparentes em radiação na faixa da luz visível, mas retêm a radiação térmica. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele representa cerca de 55% dessa quantidade de gás presente que contribui para o efeito estufa. Já os
clorofluorcarboneto seriam cerca de 24% e o metano algo em torno de 15%. Só para vocês terem uma ideia dessa parcela de influência dos gases no efeito estufa. Bom, continuando. Várias atividades humanas elas estão envolvidas no incremento da concentração de gás estufa e as principais são a queima de combustíveis fósseis e os processos industriais, porque eles emitem grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera. E nos últimos 800 mil anos, a concentração do gás carbônico atmosférico ela manteve-se relativamente estável, variando de 170 a 300 partes por milhão. Porém, a Revolução Industrial, que foi iniciada lá em meados do século XVIII, ela fez um uso intensivo do carvão mineral e no século XX, a exploração do petróleo fez com que essa concentração atmosférica se elevasse aproximadamente 35%. E a elevação do metano, que é outro gás que potencializa o efeito estufa, ela se origina no uso de combustíveis fósseis, na agricultura, na decomposição de lixo orgânico e, em grande parte, na pecuária, tendo passado de aproximadamente 722 partes por bilhão, ali no período pré-industrial, para algo em torno de 1.893 partes por bilhão em 2014. E a elevação do óxido nitroso, ela se deve principalmente ao uso de fertilizantes, variando ali de 270 partes por bilhão no período pré-industrial para algo em torno de 325 partes por bilhão em 2005. E mas tudo isso que eu falei está relacionado com o quê? Um dos principais pontos é o que nós já discutimos quando falamos das conferências. E aqui a gente volta a falar do protocolo de Kyoto. Porque a preocupação com o efeito estufa ela é tão grande que 141 países assinaram um acordo internacional que visa diminuir a emissão de gás carbônico para a atmosfera, que é o que nós falamos lá, que é chamado de Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, só para relembrar, ele entrou em vigor em fevereiro de 2005 e ele diz que os países desenvolvidos, ou seja, aqueles que fazem parte do acordo, se comprometem a reduzir, era até 2012, né, a emissão de gás do efeito estufa em pelo menos 5%. Esse acordo ele não foi cumprido e aí acabou sendo renovado com novas datas e essa redução era com base nos níveis de 1990. E hoje a gente sabe que esses níveis variaram um pouquinho. Bom, como eu já falei, os Estados Unidos eles são os maiores emissores de gás do efeito estufa no mundo, representa ali cerca de 36% do total mundial. Eles não aceitaram o acordo e, juntamente com a Rússia, a Alemanha, a Grã-Bretanha e o Japão, eles correspondem a 70% das emissões acumuladas de gases de efeito estufa. E aí a gente tem esse acordo para os países tentarem diminuir. Só que ocorre também uma desconcentração natural do CO2. Por quê? Os oceanos, eles absorvem grande parte do gás carbônico da atmosfera por dois motivos. Um, porque o gás ele se dissolve na água, e outro porque pequenas algas marinhas, durante o processo de fotossíntese, consomem o CO2. Os oceanos, eles podem ser considerados como grande consumidor de CO2 atmosférico. Porém, vale lembrar que é possível dissolver maiores quantidades de um gás em águas mais frias. Se a temperatura das águas dos oceanos aumentar, como consequência do efeito estufa,
a sua capacidade de absorver o CO2 da atmosfera vai diminuir. Então, e as florestas, elas também são muito importantes para a absorção de CO2, principalmente quando elas estão crescendo, porque as florestas, elas também transformam o CO2 atmosférico por meio da fotossíntese. Então, um aumento no número de árvores plantadas pode ajudar a diminuir a concentração do CO2 na atmosfera, por isso que a gente fala tanto na preservação da Amazônia. Ok? Eu sei que é muita falação, mas essa é uma parte mais técnica só para vocês entenderem o processo. Pode mudar o slide, por favor, Raul? Tá. Na primeira metade do século XIX, eu tinha falado para vocês que surgiram assim, alguns estudos que deduziam essa relação entre a atmosfera e a temperatura da superfície do planeta, que foi o John Tyndall, que ele pesquisou ali sobre a capacidade de absorção de calor dos gases e destacou a importância desses para a manutenção do clima no nosso planeta. Pode passar? Pode mudar o slide? Isso, ela pode mudar? Que eu perdi aqui, eu conversei com a minha mãe. Pode passar mais um e para aquecimento global. Essa parte da discussão entre o John Tyndall e o Arrhenius, eu não vou repetir porque eu tinha falado na aula passada. Mas é só falar mesmo ali no slide quando que se iniciou a discussão. O ponto mais importante é o que eu já falei mesmo, como o processo funciona e qual a importância do resfriamento dos oceanos e do aumento de floresta para poder ter esse controle. É esse ponto-chave. Agora, entrando em outro tópico que está muito relacionado ao efeito estufa, é o aquecimento global. O aquecimento global, ele também é um fenômeno natural que já ocorreu em diversas fases ao longo da existência do planeta Terra. E assim como a era do gelo, o planeta ele passou por períodos de resfriamento e aquecimento natural. O efeito estufa ele foi central nessa discussão e ele é importante para a manutenção da vida da Terra. Isso é fato, a gente já falou. Porém, mas com essa alta concentração de poluentes, como o CO2, o calor que chega na Terra ele não consegue se dispersar, né? Então, no espaço como deveria. Isso acaba provocando o aumento nas temperaturas médias. Pode mudar. Bom, e aí, esse aumento, esse impacto ambiental, ele divide a opinião de especialistas. Alguns acreditam que a temperatura média do planeta ela está aumentando por causa do homem, principalmente pelos índices de poluição que a produção industrial causa, e desde a extração desenfreada de matéria-prima, passando ali pela energia necessária para transformar a matéria-prima em produto, até o descarte do lixo e a sua possível queima. As indústrias produtoras de energia, elas também podem emitir muitos gases poluentes que interagem com a dinâmica atmosférica, alterando o clima e o regime das chuvas, além do próprio desmatamento, queimadas e demais atividades em larga escala que são realizadas pela humanidade. Enquanto a gente tem ali a crescente urbanização, ela aumenta essa demanda e suprime ainda mais as áreas naturais. Bom, porém, por outro lado, há cientistas que afirmam que não há
como comprovar que é o homem que está causando este impacto. Então, as perguntas que nós devemos nos fazer são: o planeta ele realmente está passando por um ciclo de aquecimento? Esse aquecimento ele estaria de fato ocorrendo em escala global? E, principalmente, o homem seria o responsável por isso? Todo esse questionamento é o que nós chamamos de teoria do aquecimento global antropogênico. Então, de qualquer modo, é importante compreender a importância da escala local nessa análise. A questão ambiental é, sobretudo, uma questão social. A lógica de concentração, ela motiva impactos em larga escala, e quem possui baixa renda fica mais suscetível a conviver com poluição atmosférica, com a crise hídrica, que já é muito real para muitas pessoas no mundo, e também com demais problemas ambientais. O ser humano ele é capaz de causar grandes impactos ambientais ao planeta Terra. Nós já vimos isso, como, por exemplo, no desastre de Mariana, né? O rompimento da barragem. E, por causa disso, é preciso um uso mais eficiente, respeitoso e sustentável para garantir a reprodução da humanidade. Pode mudar, por favor? Ai. Peraí, gente. Tá. Essas discussões sobre efeito estufa e aquecimento global, elas são muito mais sociais. Então, entra aqui mais como ponto reflexivo, principalmente porque, como eu disse, há essa divergência entre pensamentos, entre a própria comunidade científica. Mas, continuando sobre os impactos ambientais, um outro ponto que surge também devido à atividade humana é a perda da permafrost. Permafrost é um tipo de solo que permanece congelado por pelo menos 2 anos consecutivos, e ele é característico das regiões polares ou de altitudes elevadas. No geral, sua implementação é lenta, podendo conter sedimentos ou rochas em sua composição, e a sua camada mais próxima à superfície ela é conhecida como camada ativa. Essa camada ela descongela no período mais quente do ano, e nessa camada a gente pode encontrar a vegetação. E com o aquecimento global, nós temos tido uma redução desse tipo de solo, que possui um grande valor ambiental. Esse tipo de solo ele consegue, por exemplo, estabilizar as encostas das montanhas, com agregação dos sedimentos congelados, deixando assim a área mais suscetível à erosão. Então, dessa forma, deslizamentos e avalanches, elas podem ser consequência desse fenômeno, prejudicando assim as áreas no entorno e as ocupações humanas que são instaladas próximas dessa ocorrência. Pode mudar. Gente, se eu não estiver dando para entender alguma explicação, vocês me falam, tá? Muito. Pode mudar. Aí uma imagem de exemplo, como nos impactos anteriores, para vocês só entenderem o que é essa permafrost. Não, tá bom.
Agora, se eu não me engano, esse é o último dos fenômenos climáticos, inclusive é um dos principais. E nós já ouvimos falar desses termos aqui, que é o El Niño e La Niña. O El Niño, ele é um fenômeno natural que ocorre num período de aproximadamente 2 a 7 anos, e ele se refere ao aquecimento acima da média, de 3 a 7 graus, das águas do Oceano Pacífico, que estão próximas à linha do Equador, e também a redução dos ventos alísios. São aqueles ventos que sopram do leste para o oeste na região equatorial. Pode mudar. Normalmente, no hemisfério sul, os ventos alísios eles sopram em uma velocidade média de 15 metros por segundo e aumentam o nível das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, que é 50 centímetros maior do que as proximidades da América do Sul. Além disso, esses ventos alísios, eles provocam correntes que levam as águas superficiais, que são quentes, nessa direção à América do Sul. Bom, quando o El Niño ocorre, a velocidade dos ventos alísios, ela diminui aproximadamente para aproximadamente 2 metros por segundo, e o nível das águas ela se eleva em direção à América do Sul. As águas superficiais, por não se movimentarem tanto, elas têm sua temperatura aumentada. E esse nome El Niño que se refere ao menino Jesus e se deve ao fato desse fenômeno ocorrer no mês de dezembro na costa do Peru. Bom, continuando. Os efeitos planetários desse fenômeno, eles são vários. Ele afetará toda a América do Sul, com fortes chuvas e inundações no Equador, Peru e Chile, e norte da Argentina. Isso acaba comprometendo a pesca no litoral do Peru e do Chile, causa secas na Indonésia e na Austrália, e também atraso e enfraquecimento das chuvas de monção na Índia. Pode mudar. No Brasil, os maiores estragos causados pelo El Niño, eles se concentram no Nordeste e na Amazônia, onde ele acaba ocasionando estiagens graves. Bom, mais para frente vai ter uma imagem comparando os dois fenômenos para vocês entenderem a diferença. Mas basicamente, eu vou falar do La Niña agora, mas basicamente a diferença deles é que um traz águas quentes e o outro água fria. Bom, o fenômeno La Niña, ele ocorre com menos frequência e apresenta características opostas ao El Niño. Ele se refere a um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana, em virtude do aumento da força dos ventos alísios. E no Brasil, a La Niña ela provoca os efeitos como intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. Além disso, a La Niña ela provoca a queda das temperaturas da América do Norte e na Europa. Pode mudar, por favor? Aí aqui nessa imagem fica mais clara. Vocês podem ver aqui na costa do Peru, na imagem para mim à esquerda, né? Da esquerda, mostra esse aquecimento das águas aqui na costa do Peru. E na da direita vocês têm o resfriamento dessas águas. Primeiro é El Niño, segundo La Niña. Tranquilo? Tranquilinho. Tá bom. Então, gente, olha, eu entendo que já passou uma semana da aula passada, né? Então, muita coisa não vai estar mais fresca na cabeça de vocês. Mas vamos fazer exercícios de fixação
para a gente tentar lembrar de algumas coisas aqui e treinar para o vestibular. São 9h32. Eu vou, apesar da aula ter começado um pouquinho mais tarde, eu vou tentar não passar muito de 10h15, e aí a gente vai fazendo o que der. Vai ser mais ou menos 5 minutos para cada exercício, tá bom? Aqueles que tiverem mais texto, for maior, eu vou colocar um pouquinho mais. Então, quem está na sala, por favor, gente, participa da aula, responde os exercícios, porque eu não pego eles à toa para ficar colocando aqui e ninguém responder. Porque se ninguém participar, eu vou só encerrar a aula. É isso. Podem começar a ler enquanto eu monto a votação.
Esperar mais um minutinho e a gente já vai para a correção. Então, bora lá. Olha, gente, eu realmente espero que vocês tenham ido na letra D, porque vocês entenderam o conteúdo, não porque o coleguinha respondeu ou porque vocês estão pegando a resposta da internet. Espero que seja a primeira opção. A resposta correta é a letra D. Então, só deixando claro aqui para aqueles que não responderam, a inversão térmica, ela é um fenômeno natural, né? Que ocorre principalmente nos grandes centros urbanos e industrializados e consiste no impedimento da circulação do ar frio, que é mais denso, devido a uma camada de ar quente que é menos densa. E isso acaba provocando a alteração da temperatura. Bora para a letra não, número 2, por favor. E continue assim, que eu quero ver todo mundo afiado no vestibular.
Tá escrito 3 aí, mas ignora, é 2. Tá bom. Acredito que todo mundo está participando da enquete já votou, né? Deixa eu ver. Então, bora para a correção. A maioria foi na letra C, que é a opção correta. Mas essa questão eu vou discutir ela, tipo, todas as opções com vocês. Tá. Bom, ele fala sobre a escassez de água, né, a questão. E aí, te dá 3 alterações, quantitativas e qualitativas. Primeiro, contaminação de lençóis freáticos, diminuição da umidade do solo e enchentes e inundações. E depois, associa cada uma dessas opções, a um problema que está causando. Na letra A, ele coloca que o uso de fertilizantes e aterros sanitários, no caso, contribui para a contaminação de lençóis freáticos. Isso é fato. Porém, quando ele diz que o lançamento de gases poluentes diminui a umidade do solo, está errado. Até porque são gases, vai para o ar, não para o solo. E a canalização de córregos e rios realmente aumenta a quantidade de enchentes. Na B, por isso que a opção A não é a correta. Letra B fala lançamentos de gases poluentes, nada a ver com lençóis, contaminação de lençol freático, então já está errado aí. Segundo ponto, lançamento de lixo nas ruas, para diminuição da umidade do solo, na verdade contribui mais para enchentes e inundações. E na terceira opção, ele fala sobre a construção de aterros sanitários. E aí, a gente tem que tentar... Tentar entender como funciona um aterro sanitário. Para quem não sabe, o aterro ele tem uma camada de plástico para impedir que o chorume ele entre no solo. E aí tem a camada de plástico, o lixo, e a cada 5 metros, essa camada ela é reposta. Então, é mais como uma solução para o problema dos lixões do que para contribuição de enchentes e inundações, tá bom? Aí a terceira, que é a correta, letra C, que fala o uso de fertilizantes e aterros sanitários pode contribuir com contaminação de lençóis freáticos.
o desmatamento para diminuição da umidade do solo e a hipermeabilização do solo urbano para enchentes e inundações. E aí, basicamente, a letra D e a E só muda a ordem das opções aqui. E é isso. Deu para entender? Eu entendi de boa. Deu sim. Quê? Tá, Deu para entender, sim. Vamos para a questão 3, então?
Mais um minutinho para a gente finalizar essa. Ah, gente, essa é uma questão muito fácil, até porque estava falando sobre alternativa, tudo aqui está indo contrário do que a gente foi falado. Resposta correta, letra D, né? Ó, metal não é material renovável. Incinerar ou queimar o lixo, que é a mesma coisa, só vai liberar gás carbônico na atmosfera, isso vai contribuir para o efeito estufa e aquecimento do planeta. Então, não queremos isso. E comercialização em larga escala. A gente quer o contrário nesse caso aqui, é diminuir a quantidade de plástico no planeta. Então, resposta correta, letra D, estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria-prima não renovável e o acúmulo de lixo. Rawane, você pode ir para a questão 5, por favor? Gente, eu esqueci de colocar uma imagem na 4, então não dá para a gente fazer ela. Isso.
tranquila, Pia. Tá, acho que poucas pessoas ainda responderam, então vou esperar mais um minutinho para ver se mais algumas respondem e a gente vai para a correção. Isso aí, companheirismo, gente. Tá bom, já deu tempo, bora para correção. Bom, primeiro, vamos entender aqui de novo o que é uma ilha de calor. É basicamente uma área urbana que vai ter a sua temperatura elevada por causa da ação do homem, quando ele retira dessa região a área verde. E aí tem impermeabilização do solo, a quantidade de poluentes no ar, a construção de prédios que aumentam esse fenômeno. Na questão, ele pede para você dizer qual dos fenômenos que maximiza, ou seja, que está aumentando esse fenômeno. E aí ele te dá 4 opções que são de solução e uma de maximização. A opção correta é a letra D, que fala pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Ou seja, a gente retira a possibilidade da infiltração da água no solo, tira a umidade daquele solo, certo? A letra A, reconstrução dos leitos originais dos cursos. Solução, recomposição de áreas verdes. Outra solução uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Isso é uma das soluções que vai impedir, de uma determinada quantidade de radiação chegar até o solo. Então, consequentemente, vai diminuir a temperatura. E na letra E fala construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre. E aí entra a questão que eu falei da quantidade de poluentes no ar. Então, resposta correta, letra D. Compreenderam? Compreendi, sim. Tá bom. Então, deixa uns minutinhos nessa parte, Raoni. Observem a imagem, leia o texto, para a gente ir para as opções da pergunta. Pode mudar, Raoni?
Questão 5, a resposta correta é a D. Acho que todo mundo já respondeu essa, né? Então, vamos para a correção. A resposta correta da questão 6 é a opção A. O constante aumento do valor da terra nas áreas centrais e a presença de grandes contingentes de pobres nas cidades levaram a um processo contínuo de expansão urbana, dada através da ocupação de áreas, a princípio pouco valorizadas pelo mercado imobiliário, mas suscetíveis a desastres naturais. E aqui entra muito aquele ponto que eu falei, que a questão ambiental ela é principalmente uma questão social. As outras opções acabam sendo uma ironia, dizer, porque literalmente não é a realidade no Brasil. A população pobre, de baixa renda, ela está muito mais suscetível a conviver com poluição atmosférica e outros problemas ambientais do que a população que tem uma alta renda. E aí, lembrem daquilo que eu falei sobre a formação dos países periféricos, questão da urbanização, em que na região central está concentrada a população que possui uma alta renda e nas periferias as populações mais pobres, e por isso elas estão mais suscetíveis a esses problemas, tá bom? Então, só para fechar a aula, resposta correta da letra 6, da questão 6, é a letra A. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e pela compreensão de vocês com os problemas que estamos tendo.